Oi, galeras. Vamos começar. Vamos entrando, todo mundo entrando, sejam bem-vindos. Oi, pessoal. Deixa eu fazer. Vamos entrando, pessoal. Tudo bem? Oi. Vamos entrando, eu vou esperar todo mundo entrar. Esperar a doutora Ana entrar também. Que a gente preparou essa live com muito carinho para vocês. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim? Oi. A gente preparou com muito carinho essa live, porque é uma coisa muito frequente nos pronto-atendimentos que deixa a gente desesperado. A Ana entrou. Deixa eu ver. Gente, eu sou meio... Vamos lá. Esperar a Ana, ver se ela aceita. Oi, amiga, você me aceitou. Olá, tudo bem? Tudo bem? Vocês estão conseguindo ouvir bem eu e a Ana? Tô escutando. Sim. Mas eu não Você tá me ouvindo bem? tô. Então, beleza. Então tá, gente. Esperar o pessoal entrar. Mas a gente preparou com muito carinho para vocês essa live. A gente espera que tire as dúvidas. A gente recebeu algumas dúvidas nas caixinhas de perguntas. Acho que as principais que eu recebi foram as dúvidas em relação ao uso da albumina com a furo, que o pessoal fica muito na dúvida quando usar só albumina ou só a furo. A gente vai falar sobre isso também. E vocês podem ir deixando aí nas perguntinhas que ao longo da live a gente vai respondendo. Lê? Quem for aluno da Univag vai ganhar meio ponto. Se assistir a live e os residentes do Júlio que participarem vão ganhar coraçõezinhos, Já tô, tá? já tô emitindo os coraçõezinhos. Vão ganhar coraçõezinhos no coração. Ai, então tá. Então vamos lá. Então, foi a Ana que sugeriu esse tema. Acho que ela, por ser nefro. Vou apresentar então você e você me apresenta, pode ser? Pode ser, Então combinado. tá. Então, a Ana foi minha residente quando eu era interna lá no Júlio. Uma residente que eu admirava muito e que eu aprendi muito com ela. E eu tenho um carinho muito grande. E aí a gente resolveu. Ela, na verdade, a gente foi se conversando para fazer a live. E ela fez graduação no Júlio, fez PED no Júlio e fez Nefroped em São Paulo. Onde que foi, Ana, que você fez? Na Unifesp. Então, ó o currículo da garotinha, tá? Então, ela é uma excelente profissional e trabalha em UTI também, né? Acompanha os pacientes da nefro tanto em UTI, enfermaria, faz diálise, então tem muita experiência para compartilhar com a gente. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Gosto de edema, gosto de furo. Adoro. Isso nós gostamos. E a Maísa, ela foi interna quando eu era residente. A gente não pode contar essas coisas, que todo mundo fica calculando a idade, né? Sim, tem esse problema. E ela sempre vivenciou, né? Ela foi nossa interna e residente no Júlio Miller e agora é emergencista pediátrica, trabalha em UTI desde antes de terminar a residência, né? Então tem bastante experiência com pacientes graves, pacientes com edema, com insuficiência renal, edema por várias causas, não só pelos rins, né? Por doenças renais. E ela, acho que a gente vem com uma tendência a gostar muito das coisas relacionadas à nefrologia, porque o Júlio Miller sempre foi uma referência de atendimento em nefro, né? Então, Sim,
gente viveu isso muito no dia a dia. Coloca albumina, coloca furosemida, não faz nada, espera. E o plantonista da manhã manda pôr, o da tarde manda tirar, o da noite bota de novo e dobra a dose, dobra a meta, e a gente fica meio desesperado. Então, acho Sim. que a nossa intenção foi mostrar o que a literatura traz. Uhum. E até uma coisa que eu sempre falo para quem está começando: para de ficar replicando o que as outras pessoas fazem. Vai ler se o que está sendo feito é o recomendado atualmente, né? A gente nunca pode deixar de se atualizar. E acho que é isso que a gente veio fazer aqui, né? Com Sim. todo mundo. Inclusive, a gente estudando, né? Em alguns momentos eu mandava umas coisas assim para mais. Olha que legal isso, eu não sabia. Eu também. Trocando experiências mesmo, que a gente às vezes demora para. Como é uma coisa que a gente vivencia demais, às vezes a gente esquece de se atualizar, né? De dar uma lida a fundo, ver quais são as novidades, né? Sim. Então foi. E a gente tá aqui por nós, porque a gente gosta de estudar e se atualizar, e por vocês também, né? Então acho que é uma troca mútua, Sim, com né? certeza. Trouxe uma colinha aqui pra gente não perder a sequência. E acho que a nossa intenção de falar do edema é que, por mais que a Ana é nefro, mas a gente também tem experiência em outras especialidades, e o ser humano ele é um todo. Então a gente não segmenta ele, não. Principalmente na emergência. A gente tem que olhar o paciente como um todo. E edema não é só nefrológico. A gente pode ter diversas causas que podem levar uma criança ao edema. Tanto generalizado, quanto um edema mais localizado, né? E eu acho que o importante é não focar no edema em si, mas no que causou o edema. É a mesma coisa que a gente fala com a tosse. Que a mãe chega preocupada com a tosse e a gente não tem que pensar na tosse, a gente tem que pensar no que está causando, o que está por trás disso. O edema é só uma consequência de um agravo para essa criança, né? Clinicamente, o edema ele é caracterizado pelo acúmulo de líquido, né? E tem vários mecanismos que estão relacionados ao controle hídrico no corpo, né? Então, a conversa entre os diversos órgãos, coração, rins, vasos linfáticos, veias, tudo isso acaba resultando ou não no edema. É muito comum, quando tem edema, pensar em rins, né? Em doenças renais. Mas uma grande gama das causas de edema estão fora dos rins, né? Em outros órgãos que sofrem alguma disfunção transitória, ou temporária ou permanente, a depender da etiologia do caso, né? Então, por isso que é um tema assim bastante relevante. A gente sempre tenta, igual a Maísa falou, é edema generalizado? É um edema localizado? Isso já nos dá várias dicas, né? Se for algo localizado, eu não vou pensar, por exemplo, numa disfunção cardíaca. Não vou pensar numa disfunção nefrológica, eu vou pensar mais numa causa localizada, ou venosa, ou linfática. Então, acho que a partir da identificação do edema, a gente já começa a ter algumas pistas, né, do onde está o problema, onde está a lesão, a disfunção, né? E a gente tem que perguntar para a família, né? Aonde que começou, como que progrediu, quanto tempo de duração, se teve fator de melhora, de piora, o que ela fez, se foi feita alguma medicação, se esse é um episódio, primeiro episódio, ou se já aconteceu outras vezes. Então, a anamnese bem coletada, bem detalhada, e um exame físico, obviamente, sempre vai ser a primeira coisa que a gente deve fazer. Porque é impossível, tá demasiado, eu vou ali, vou pedir uma albumina e uma urina. Poxa, não é assim, né? Então a gente precisa detalhar melhor isso, até para poder entender os mecanismos fisiopatológicos que estão acontecendo com o seu paciente e você indicar o tratamento, né, adequado, porque não é furosemida para todo mundo. Não é. Não. Para todo mundo, não é albumina para todo mundo, né? Sim. E às vezes, quanto mais exames a gente pede, sem ter uma hipótese inicial, maior a chance da gente se confundir, né? Da gente Fora os gastos, né? Gasto que você tem, o que você expõe a criança a essas coletas, então a gente tem que saber direcionar, né? Sim, com certeza. E você falou da anamnese, às vezes um passado, por exemplo, de uma doença cardíaca,
ou de uma doença renal, alergia a algum remédio. A gente sabe que algumas medicações predispõem a quadros alérgicos de angioedema, história familiar, Uhum. alergias. Então, eu acho que tudo isso acaba ajudando já a direcionar qual é a etiologia do edema, né? Uma coisa Sim. que você comentou sobre o ganho de peso, né? Quando a gente pensa em Uhum. localizado, isso não acontece. Mas em anasarca, qual que era o peso antes dele inchar, né? Isso serve muito Sim. para pensar em hipóteses, às vezes nefrológicas ou cardiológicas, que seriam mais sistêmicas, vamos dizer assim, do que localizadas. E também como prognóstico e start. Qual que é o peso que eu tenho que retornar essa criança? Então, é bastante relevante a gente Sim. definir o peso seco. É pra gente ter um padrão, né? Pra eu saber até quando eu devo dar uma secada. E a gente tem muita dificuldade que às vezes a mãe não sabe o peso da criança. Então, se você tá na dúvida, você olha lá, por exemplo, a roupa da criança se tiver apertada, estiver fazendo marquinha na barriga, então você já vai imaginar que, né, é o que a gente tá tendo aqui na quarentena, sabe? Quando a gente senta e abre o botão. Então, a criança também acontece no edema. Ah, eu Então, é lembrei. importante esses feelings, a amiga grávida aí, né? Deve estar abrindo os Pode botões. ser gravidez, né? Pode ser uma gestação, né? Então, são pequenos detalhes que às vezes a gente que trabalha com criança, a gente mais tempo, a gente até se liga, mas às vezes quem está começando fica com essa dificuldade, né? Que são umas coisinhas tão pequenas que você vai juntando tudo para te ajudar no diagnóstico. Eu dou uma dica, eu não aguentei, por isso que eu comecei a rir. Mas eu dou uma dica para os residentes e para os pais em relação do umbigo da criança, né? Aham. Que, em geral, o umbiguinho, quando não tem ascite, não tem edema abdominal, o umbiguinho é redondinho. E quando você tem ascite, tem um derrame, né, abdominal, líquido abdominal, o umbiguinho é trichão, é achatadinho. Pior que ele fica achatadinho, né? Então Ai, é um eu, sinal, inclusive, né? É sim. sinal do umbigo. O umbigo na criança, a gente tá brincando aqui, mas ele realmente é uma coisa muito marcante. Eu lembro que o primeiro edema no PA que eu peguei, eu era R1, um PA aí da vida aí. E aí a mãe veio falando de edema. E o menino era magrinho, eu olhava e falava, gente, esse menino tá inchado. E eu examinei tudo, o umbiguinho dele tava um pouco estufadinho. Eu falei, esse umbigo. Cheio de cicatriz de impetigo na perna, né? Falei, mãezinha, vai ali medir a pressão, aí você volta aqui. Ó, demorou, de repente a mãe me entra desesperada que o moleque tava hipertenso. Eu falei, vixe, eu acho que ele tá inchado mesmo. Acho que esse umbiguinho aí já me contou a verdade. E às vezes é uma coisa que passa desapercebido, né? Pequenos edemas, anasarcas leves, às vezes você não consegue e realmente ver se a roupa marcou, se a meia marcou, dá uma olhada no umbigo. O rosto, até às vezes você pede para a mãe, você tem uma foto dele antes? Porque tem umas crianças que já tem, né, mais empapuçadinha, é mais difícil você. Aham. Então tentar ver uma As foto crianças gordinhas, né? depois. Acho que fica mais difícil nos gordinhos. E eu acho que além do edema físico, né? O que a gente no atendimento tem que se preocupar são os derrames intracapitários, que isso daí vai levar a um potencial maior de gravidade. Então, se tem derrame pleural, na sua ausculta, fazer a parte do aparelho respiratório de boa qualidade, se tem derrames pericárdicos, edema de bolsa escrotal e de vulva é importante, porque você pode ter torção testicular, isquemia, né? E se fizer alguma fissura ali na região genital, você corre risco de infecção, de fazer um Fournier, que é gravíssimo, né? Então, a criança chocada, hipovolêmica. Então, assim, além da gente ver o edema, a gente precisa saber se tem líquido em locais que podem levar essa criança a correr um risco maior e se esse líquido tá para fora, tá mais para dentro, se ela tem sinais de congestão. Então, palpa pulso, a perfusão, a pressão arterial, para a gente saber se ela está mais, além do edema, se ela está congesta ou se ela está hipovolêmica. Isso aí já vai meio que dividindo a nossa cabeça nas condutas, né? Sim. A Natália tá Tá rindo do seu falando. umbigo triste aí.
Muito frequente, né? Muito frequente. No Sim. exame físico, a gente pode ter alguns sinais sugestivos de infecção, como a Maísa falou, né? Infecções de pele, tipo impetigo, amidalite, né? A maioria das vezes, agora falando especificamente, né? Quando eu falo de glomerulonephritise pós-estreptocócica, já passou a infecção ativa. Né? Então, às vezes, você pode tentar relembrar a mãe se teve alguma infecção, se fez uso de antibiótico no último mês. Às vezes, a mãe não fala a palavra amidalite, né? Mas ela define Infecção de garganta. Garganta inflamada. garganta inflamada, né? Então, no exame físico, o importante é olhar a orofaringe, apesar de que na maioria das vezes o processo não é mais ativo, infecções de pele, roturas na pele, né? Que a gente sabe Uhum. que grandes edemas podem realmente fissurar e ser porta de Sim. infecção, né? E criança não pode ver uma casquinha, uma perebinha que eles querem ficar futucando, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Eu acho que dá pra gente falar que a gente já falou. Você quer falar mais alguma coisa da anamnese, exame físico? Coisa que é interessante, que tem algumas pessoas de São Paulo, tudo que estão acompanhando a gente, de outras Ai, que regiões, chique. né? Você Muito viu? chique você. Tem que lembrar também quais são as doenças prevalentes no local que você está, né? Igual eu falei, por exemplo, de glomerulonefrite pós-estreptocócica. Por impetigo, você não vai pegar isso em São Paulo. Isso é de região mais quente. Eu, na minha residência, Uhum. nenhuma. 2 anos Jura? de residência, juro. Nossa, as criançadas aqui é tudo Toda semana. perebada. Toda semana, o pronto-socorro de Cuiabá para aparecer toda semana. Então, pensar também no que mais acontece na sua região, né? Sim. Por exemplo, sei lá, leptospirose, que é uma causa de insuficiência renal. A gente não vê aqui, mas a gente vê em São Paulo, Uhum. né? Então, dependendo Sim. da região, tentar também fazer um link do que você vê, o que você espera, pelas condições climáticas, né? A gente tem, por exemplo, crianças com histórico de broncoespasmo. Nossa, pode ser uma alergia, né? O edema pode vir de Sim. alguma alergia. Então, tentar pensar Uhum. no link, né? Do que pode acontecer com aquela criança naquele local e naquela situação. Né? Sim. Eu acho assim, é legal, além da gente ver, a gente vai colher a história, vai ver esse edema, se ele é localizado, generalizado, o que a criança traz pra gente, e a gente tem que pensar nos mecanismos fisiopatológicos. Eu sou uma pessoa que, tipo, fisiopatologia pra mim, eu lembro do jeito que eu entendo. Eu não sei falar nome bonito. É o Uhum. jeito que eu consigo entender na minha cabeça. Então, a gente tem que pensar nas pressões oncóticas e hidrostáticas, porque a alteração de uma ou outra é ela que vai ditar o nosso tratamento. Então, o pilar, o tripé do tratamento do edema vai ser restrição de só de água, ou albumina, ou furo, ou todos, ou só dois. Então, para eu poder decidir qual que eu vou usar, eu preciso saber o que meu paciente está mais. Será que ele tem um aumento da pressão hidrostática intravascular? Então, ela sempre vai empurrar o líquido do vaso para fora. E a pressão oncótica, ela sempre vai puxar o líquido para dentro do vaso. Então, se eu tiver uma baixa pressão oncótica, meu líquido vai sair, certo? Mas porque eu perdi a capacidade de reter esse líquido dentro do meu vaso. E se eu tiver uma pressão hidrostática aumentada, ela vai sair também, mas porque é como se tivesse aquela água empurrando para fora. E a gente tem o mecanismo do aumento da permeabilidade capilar, né? Que aí você, na verdade, tá como se tivesse a integridade do seu vaso estivesse diminuída, e aí você tender a jogar esse líquido para fora. Né? Então, acho que essa ideia das pressões são o que vai fazer a gente pensar nos possíveis diagnósticos, né? Sim. E igual a Maísa falou, né? Quais são as condutas que a gente deve ter? Restringir líquido, sal. Tem algumas situações que restringir líquido não vale a pena. Não é bom, Sim. né? Então, se a gente pensar qual é a fisiopatologia daquele edema, a gente tem mais chance de acertar na conduta. Por exemplo, num aumento de permeabilidade capilar, numa sepse, às vezes o paciente está hipovolêmico. Eu não vou poder Sim, restringir, né? sim. Então, E a gente vai tolerar muito mais o edema
nesses casos, né? Porque a gente sabe que é uma consequência do quadro séptico mesmo e a gente quer manter a perfusão dos órgãos e tecidos. Então, a gente toleraria muito mais o edema nesses casos, né? Então, vai lá, amiga. De aumento da permeabilidade capilar, a gente pode falar da sepse, o que mais? Da dengue, a gente pode também pensar nas queimaduras, né? As vasculites em geral, porque você tem lesão direta do vaso, né? A dengue é uma vasculite, né? Isso pode acontecer. Sim. Você pode ter isso também, por exemplo, em vasculites de causa reumatológica, também pode acontecer. Na própria MISC, né, na síndrome inflamatória multissistêmica do COVID, a gente pode ter o edema relacionado ao aumento da permeabilidade capilar. Sim. Né? E situações que nem sempre a gente vai restringir os líquidos, né? Quando a gente fala em diminuição da pressão oncótica, é fácil lembrar da albumina. Então, geralmente são causas com hipoalbuminemia, né? Desnutrição, síndrome nefrótica, por exemplo, né? E nos casos de aumento da falência hepática. Falência hepática. A enteropatia perdedora de proteínas, que você gostou lá. Que eu gostei. Você tem uns casos bizarros. Eu comentei para ela que eu tive um caso de consultório que eu tratei, né? Uma enteropatia perdedora de proteínas, como se fosse uma síndrome nefrótica. E deu tudo certo, graças a Deus, né? Mas então a gente começa a aprender as coisas, né? E é uma coisa assim rara, mas que acontece. Então é bom a gente ter pelo menos um conhecimento superficial, né? E nos casos de aumento de pressão hidrostática, a gente pode ter uma injúria renal, a gente pode ter um paciente que está usando bloqueador de canal de cálcio, a gente pode ter uma ICC. Como a Maísa disse, o líquido, ele é como se ele fizesse uma força para fora do vaso, né? Então, isso acontece muito na ICC, né? Causando edema agudo de pulmão, por exemplo, né? E aí, na ICC vai depender se é mais, na verdade, a falência cardíaca, se ela é mais direita ou esquerda. Porque se você tiver falência à esquerda, você vai ter muito mais sintomas de edema pulmonar. Taquipneia, queda de saturação, estertoração. E se for falência de ventrículo direito, você vai ter muito mais congestão sistêmica, hepatomegalia, edema de membros inferiores. E você pode ter das duas câmaras e aí é pior, né? Com certeza o quadro vai ser bem mais grave. E a glomerulonefrite, né? Acho que é o que a gente mais vê, pelo menos aqui em Cuiabá, nos PAs, quando a gente tem um edema associado ao aumento da pressão intravascular, a pressão hidrostática, a gente vai ter a síndrome nefrítica, principalmente após estreptococci, que é o que a gente tem de mais comum. Particularmente foi a maioria das que eu vi, né? Foi pós-estreptocócica mesmo. Sim, e que pode levar a quadros graves de síndrome hipertensiva e tudo mais. E realmente vê com frequência e o diagnóstico pode ser, a gente pode ter uma emergência, né, nesses casos. Então faz bastante diferença fazer o diagnóstico. Falando da avaliação laboratorial, ela pode ser individualizada, né? Eu acho que para as causas, mas o básico do básico do básico. Quando eu recebo uma criança com edema, exceto se eu estou pensando, por exemplo, em angioedema, numa celulite ou numa trombose venosa, que são causas mais localizadas, acho que o básico é sempre ter uma dosagem de função renal, né? Então, aí eu vou puxar para o meu lado. Mas, assim, sempre ter uma dosagem de ureia, de creatinina, uma dosagem de transaminases e, no mínimo, uma urina simples, né? Quantos casos de síndrome nefrótica eu vi sendo tratados como alergia, né? Então... Eu acho que eu tenho até... eu lembro, eu era residente e eu tava no pronto atendimento e o pai entrou com o filho, devia ter acho que uns 2, 3 anos, peladinho, no colo, enrolado numa toalha. Rodava pronto atendimento e aí não conseguia resolver o problema. A criança tinha um edema testicular tão grande que isso me marcou de uma forma que dava assim dó de a gente ver o quanto as pessoas às vezes têm dificuldade. E às vezes até entendo. Porque a gente faz uma suspeita, mas a gente no edema é muito atrelado também aos exames laboratoriais. Então, se você não tem um serviço que te dê um resultado de exames aí pelo menos em 4 horas, fica realmente difícil de você manejar com qualidade. Não é impossível, mas manejar com qualidade fica difícil, né?
Então, além da função renal, a gente é legal pedir o básico. Você está pensando que tem algum quadro infeccioso, às vezes já é um nefrótico, né? Que descompensou. Então, você vai ter que investigar se ele está infectado, que é uma das principais complicações, ou o erro alimentar, né? Aumento da ingesta de sódio, a transgressão da dieta, ou próprio uma infecção. Aí você vai rastrear conforme o seu foco, pedir albumina sérica, né? Os eletrólitos pra gente ver como que tá. E acho que é isso, né? Urina simples. Ai, eu não tenho urina simples. Gente, pede pro moleque fazer xixi lá no frasquinho e pega a fitinha, tá? Vai lá no laboratório, briga com a galera, que a gente sabe que laboratório às vezes é mais difícil. Então você pega a fitinha lá e você consegue aferir, ver se tem proteinúria, pelo menos, tem hematúria. Tem hematúria micro, macro. E aí a gente vai para ampliar, senão a gente fica muito restrito, Sim, né? no mínimo, no mínimo. E de cara, e às vezes eu não preciso pedir uma relação proteína-creatinina ou uma proteinúria de 24 horas. Às vezes a urina simples me ajuda, né? Isso que a Maísa falou é verdade. Por exemplo, tem alguns serviços que você não pode confiar na urina simples, né? Então, às vezes corre o risco de você perder um desses diagnósticos, né? E a gente, pediatra, a gente é tudo enxerido. Então, a mãe foi lá e fez o xixi. Você fala, mãe, deixa eu ver. Mostra pra mim. Você vai lá, tira uma foto. Entendeu? A gente tem que olhar, porque imagina, se a gente não consegue confiar no laboratório, meu, eu Sim, gosto de ver. Xixi, cocô, pereba, a gente tem que ver, porque é assim que a gente consegue fazer os diagnósticos, né? Eu tô rindo, mas é verdade. é verdade. Então, e a gente sabe que até a própria albumina, ela pode ter, a proteinúria, né, ela pode ter alterações dependendo até da qualidade do seu laboratório, da forma da coleta. Se fez uma higienização ali e usou muito clorexidina, a gente nem sabia, né, amiga? A A gente gente foi não ler isso aí, eu achei muito legal. verdade, é. Então, a higienização com muito antisséptico ali, principalmente o clorexidina e o sabão, se na hora da diurese não for retirado esse excesso, pode alterar o seu valor de proteína da urina, né? Então, a gente tem que ter todos esses cuidados. E pouca higiene também, né? Que a gente sabe que muco, secreção, muito tempo de saquinho coletor, né? Hum, Tudo isso influencia, contamina e pode alterar a proteína também, né? E falando nessas questões de experiência, né? Eu lembro quando eu era residente também, no segundo ano de residência, eu recebi uma criança do interior, no pronto-socorro, com uma história de edema, né? E aí eu examinei a criança, tinha realmente edema, a ausculta tinha sibilos, né? Que a gente comentou, estertores crepitantes e sibilos, que pode acontecer, né? E aí os exames, eu pedi todos os exames séricos, mas demora, né? E o raio-x veio primeiro. E o coração era grande, então tinha uma cardiomegalia. De cara, eu assumi como uma SCC com edema agudo de pulmão, né? E eu fiz uhum. furosemida, tanto é que a criança tava de saquinho coletor, né? E eu fiz a dose de furosemida, ela encheu o saquinho coletor, xixi transparente, não tinha nada de hematúria. Quando eu fui ver o exame de urina, tinha uma hematúria microscópica. E, na verdade, era uma GNPE, né? Era uma glomerulonefritipose estreptocócica. Nossa, Então, assim, a gente acaba. Todo mundo tá sujeito, né? Claro que quanto mais a gente vê, mais esperto a gente fica, né? E essa criança. sim. Ou a gente fica mais esperto, ou tem gente que fica mais com o ego aumentado, né? E deixa e perde o medo. Eu acho que eu gosto de ser medrosa, né, amiga? É melhor a gente ser medroso. Pelos excessos, né? Eu pecar pelos excessos. E depois eu fui examinar a criança de novo. Ele tinha um impetigo na região de calcanhar. Então, à noite, Hum. num teatro, recebe uma criança com desconforto respiratório e tal. Então, às vezes você. Aí depois que eu fui. Mas tem alguma, né, alguma feridinha? Fui reexaminar e eu achei essa lesão de impetigo. Então, a gente está sujeito a passar por isso, infelizmente, né? Sim, Edema. é. É. É difícil mesmo. E eu já peguei na UTI, por exemplo, transferido de policlínica, uma criança com uma bronquiolite, que fazia um broncoespasmo, que não melhorava. E aí, quando eu fui examinar a criança, ela tinha um edema, ela estava sibilando, mas ela tinha um fígado
a 5 centímetros do rebordo. Então, era um lactente que tinha uma cardiopatia, eu não lembro se era uma CIV, eu não me lembro agora. Mas ele tinha uma cardiopatia e ele fez uma infecção respiratória viral e ele fez edema agudo de pulmão e pela insuficiência cardíaca. Ele evoluiu com uma insuficiência cardíaca e edema. Então, os sibilos dele eram indícios do edema agudo de pulmão. Né? E aí a gente fez os inotrópicos, fez furosemida e o menino melhorou. E a gente estudando, eu achei legal que eu vi alguns artigos falando que nos quadros somente de insuficiência cardíaca de edema agudo, a furosemida ela tem uma ação primeiro de complacência vascular. Então ela faz como se ela estruturasse melhor o volume dentro do vaso, diminuindo essa sobrecarga cardíaca, para depois vir a diurese. Eu achei legal, eu não sabia. Então, é bem indicado, né? Nesse caso, usa furosemida. Yeah. Então, se a gente for falar do tratamento, né? Vamos falar do tratamento? A gente podia falar um pouquinho sobre cada, por exemplo, ICC. Além desses exames bioquímicos, que outras coisas a gente pode pedir? Eu acho que vale a pena a gente tentar falar sobre as causas, né? Porque tem alguns... né? Assim, o ICC é aquela coisa. Você vai falar, eu tô lá na policlínica, lá não sei aonde. Não tem cardio, não tem eco, mas não é desculpa. Você tem os sinais clínicos de congestão, ou sistêmica, ou do edema agudo, você consegue fazer um raio-x de tórax, para você ver a sua área cardíaca, se é aumentada. E até a gente sabe que, dependendo do formato do coração, a gente tem uma imagem mais a gente pode pensar mais em uma ou outra cardiopatia. Tá? Não sou cardio, não vou saber falar maravilhosamente bem para vocês. Podemos. E sopro, né? Sopro, né? A parte do exame. E um eletrocardiograma você consegue também. Para ver se tem sobrecarga de ventrículo direito, de esquerdo, que aí a gente vai ver pelas derivações V1, V2 até V6. Né? Então não tem desculpa. Até se você pensar em tamponamento, um derrame pericárdico, você vai ver que vai ter uma diminuição da amplitude ali da sua onda do eletro. Então, não tem desculpa. A gente consegue, pelo menos, suspeitar e iniciar o tratamento ali. Eu falo que o médico da emergência, ele é aquele que não sabe de tudo, mas sabe... Tipo assim, não sabe tudo, mas sabe tudo. Mas que mantém o paciente vivo até o especialista chegar. Eu acho que essa é uma função primordial do médico da porta. A gente tem que pegar o mais grave, tentar resolver aquilo que pode ameaçar a vida do paciente e aí o especialista chega. Ótimo. E ainda sai se achando, né, os especialistas. Mas tudo bem, a gente perdoa. A gente não guarda rancor. E algumas coisas, igual eu falei, né? O raio-x de tórax, claro que depende muito da técnica. Mas, por exemplo, eu, quando era R2 de pediatria, eu percebi aquela cardiomegalia, né? Então, eu acho que a gente tá muito... A gente vê muito raio-x. Então, eu acho que a gente tem que ser quase especialista em raio-x. O básico, né? Que é o básico, né? Que a gente tem muito à mão, né? E aí, a depender da causa da ICC, perfusão do paciente, a gente vai escolher se inotrópico ou não sei, a depender do caso, e se furosemida ou não. Às vezes, apenas restrição de pó de água já é o suficiente, né? Eu acho que vai depender muito daquela questão... Oi? Cuidado com soro, né? Excesso de soro nesses pacientes, né? Eu acho que na ICC vai depender muito se ele tá congesto ou se ele está depletado, aquela coisa de seco e molhado, de frio e quente, que aí vai te indicar ou o uso diurético, ou o uso do inotrópico, ou os dois, né? Então, acho que vai dependendo do seu próprio paciente mesmo, né? Você tem um paciente que está em ICC e está depletado, o pulso dele é fino, a perfusão dele é ruim, você vai fazer o quê? Você vai fazer furosemida? Talvez não seria melhor você dar força para aquele coração e você dar um inotrópico, por exemplo, né? Uma dobutamina, alguma droga, uma epinefrina menor de 0,3, alguma droga para você dar mais força para o coração, né? Então, acho que se você pensar na causa e tentar olhar o seu paciente com um olhar mais crítico, você consegue definir a terapêutica certinho, né? Sim. Falando um pouquinho sobre a glomerulonefrite, né, difusa aguda, a gente tem várias causas. Né? As causas infecciosas são as mais prevalentes. A gente tem, por exemplo, em adultas relacionadas à endocardite, que não é tão comum em criança. E na criança, com certeza, em primeiro, segundo, terceiro lugar, é a pós-estreptocócica, né?
Geralmente a gente tem um histórico recente de infecção, né? De 2, 3 semanas até 4 semanas de alguma infecção pelo estreptococo, a principal germe relacionado. Existem alguns relatos até por pneumococo, né? Só que não é Uhum. muito frequente. Então, acho que Não. o arroz com feijão do nosso dia a dia é realmente relacionado às infecções estreptocócicas, ou por impetigo ou por amidalite, né? Uhum. O processo, ele não é por causa direta, né, da bactéria, mas como uma resposta imunológica mesmo, né? Então, o que que acontece no glomérulo? O que que acontece no rim, né? Há uma diminuição de taxa de filtração glomerular, principalmente pela proliferação celular dentro do glomérulo. Eu falo que o glomérulo é tipo uma cebola cortada ao meio, cheia de Uhum. voltinhas, cheia de alcinhas capilares e tudo mais. Então, na glomerulonefrite, tudo isso fica super cheio de células. Ou células do próprio glomérulo ou células inflamatórias. Às vezes a gente vê numa biópsia renal, por exemplo, muito neutrófilo, né? Então, aquilo que era para ser um enovelado, cheio de espaço, fica tudo cheio. E aí a taxa de filtração cai, né? E E aí aí a por gente isso aumenta a pressão hidrostática, né? Aí vai e aí acabar, não vai filtrar, esse líquido vai ficar represado. Minhas fisiopatologia. O líquido fica represado e acaba que você aumenta a pressão hidrostática, você extravasa o líquido e faz o edema. Que aí a gente sim, tem a clínica, né? O edema, a oligúria, a hipertensão pelo aumento da pressão hidrostática e a gente vai ter hematúria, micro ou macro, com dismorfismo eritrocitário. Porque a hemácia, ela passa por esse glomérulo todo inflamado ali, né? E ela acaba ficando dismórfica. E é legal que não são todos os laboratórios que fazem o dismorfismo. Então, você se suspeitou de uma glomerulonefrite pós-estreptocócica ou alguma causa de hematúria ou edema, você tem que pedir urina simples com dismorfismo eritrocitário, porque senão eles não vão fazer, né? A maioria sim. deles não fazem. Não fazem. Tem um laboratório que eu não vou citar o nome, né, que é da rede privada, que faz em qualquer urina simples, que é muito bom, assim, a gente não precisa nem pedir, né? Mas na maioria dos serviços, principalmente os públicos, a gente tem que pedir dismorfismo. Tem um serviço que a Sim. gente trabalha mesmo que não faz. E é um exame, assim, relativamente em conta, é R$ 30, se não me engano, não é nada Uhum. absurdo. Eu não sei se tecnicamente é um exame difícil. Não sei o motivo que não é feito, né? Mas realmente as hemácias aparecem dismórficas e isso realmente me dá a ideia de uma hematúria de origem no glomérulo, uma hematúria glomerular. Sim. Eu acho que é divisor de águas, assim, quando a gente fala em sangue na urina, né? Saber da Né? onde vem esse sangue. E na glomerulonefrite pós-estreptocócica, a gente tem um consumo de complementos de C3, C4 e CH50. Então, ela é uma glomerulonefrite hipocomplementêmica. E aí a gente faz o diagnóstico diferencial com lúpus, que lúpus também faz isso. Lúpus também pode dar hematúria, também pode dar oligúria, também pode dar O hipertensão, edema. o edema e É, pode dar o complemento alterado, sim. né? E aí, realmente, o antecedente de infecção, ele vai prevalecer e vai me ajudar a diferenciar, por exemplo, né? Às vezes você vê, a mãe não te conta, mas é recomendado que você colha exames que vão te sugerir. Você vai pedir um ASLO, uma anti-DNase, né? Ou cultura ali da orofaringe. Então, o legal é que você consiga documentar essa infecção estreptocócica, que é do grupo A, o piógenes, né? Que é o mais frequente, Mais né? frequente. Então, é legal. Existe um teste rápido que chama Strep Test, que você colhe tipo um suave também na garganta. Um suave, né? Em 20, 30 minutos também é disponível. Só que assim, em grandes centros, né? Não, eu não acredito que seja caro, Aqui em mas Cuiabá tem? Aqui em Cuiabá não. É que eu não. trabalho mais no SUS, então eu não. Mas É, não, infelizmente, mas esses marcadores são muito interessantes. O ASO, anti-DNase B, né? Anti-hialuronidase, vale a pena sim, verdade. com certeza. Uhum. E em É. lugares, né? Quem está em São Paulo, por exemplo, strep test. Beleza, ótimo, resolvido o problema. Uhum. E Sim. nesses casos, como é que é a nossa conduta, né? O que a gente tem que fazer? Restrição de só de água.
em primeiro lugar, né? Ah, pode ter alteração de creatinina também, né? Como tá Sim. tudo inflamado, cheio de célula, você pode ter aumento de creatinina. E, às vezes, a gente pode precisar fazer furosemida. Às vezes. Uhum. Em todos os A casos. maioria é tratamento mais conservador, né? Restrição de volume, restrição de sódio e água, porque é o sódio e a água que vão aumentar a pressão hidrostática. Então, se eu tenho uma doença que a patologia inicial dela é esse aumento da pressão hidrostática, então já é aquela criança que eu sei que eu vou restringir sódio e água, né? Uhum. Então, é legal entender essa fisiopatologia para guiar o seu tratamento. Sim. E às vezes aqui estão perguntando, ó, em que casos eu usaria furosemida, né? Acho que em primeiro lugar, restrição de sódio e água, e eu vou verificando a diurese a cada 6 horas, né? Então eu verifico o débito urinário. Se eu tenho uma oligúria e o paciente está muito hipertenso, ou às vezes ele está sintomático, às vezes ele está dispneico, por exemplo. Aí eu vou fazer uma dose de furosemida. Então, é uma conduta muito, como é que eu vou dizer, dinâmica, né? Vai depender do meu débito urinário, da minha pressão e dos meus sintomas a cada 6 horas. Se E caso aí, ele tiver sintomas, por exemplo, de encefalopatia hipertensiva, cefaleia, vômitos, alguma coisa assim, aí a gente faz, né? aí a gente faz. Uhum. A gente não precisa esperar, por exemplo, 6 horas, checar o débito urinário e tudo mais. Algumas Uhum. vezes, o paciente até tá urinando, né? Assim, pouquinho, não é aquela diurese fenomenal, mas está muito hipertenso. Então, nesses casos, eu coloco um antihipertensivo. Eu não faço a furosemida, necessariamente, né? Porque eu sei que o excesso de furosemida pode piorar essa lesão renal, né? Então, é uma faca de dois É. gumes. Acho que não tem regrinha de bolo, né? Assim, eu acho que a regra de bolo seria restrição de sódio e água, sem dúvida. Aí o Rui perguntou quanto de restrição que a gente faz. Sim. E foi o que a gente tinha até comentado, né? Assim, Seria os 400 ml por metro quadrado? a restrição hídrica, porque assim, ela é baseada nas perdas insensíveis, né? Que é o quanto de líquido para você manter a temperatura corpórea, para manter a hidratação da respiração, né? E as principais. Os principais. Como é que eu vou te falar? Reações metabólicas basais, né? Então a gente demorou, mas Falou saiu. bonito, falou Falei bonito. bonito, né? Falei bonito. Então, e aí, que são as perdas insensíveis, né? Então, as perdas insensíveis, elas são calculadas por 400 ml por metro quadrado. Então, isso é o que você precisa de água para viver. Quando você vai lá calcular, dá um volume Dá tão uma pequeno, 24 merreca. horas, é muito pouco, né? E a maioria são crianças, né? Então, eu peço para que a cada 6 horas eu faça 100 ml por metro quadrado, porque daí eu dividisse 400 nas 24 horas, e soma a diurese. Por exemplo, se a criança tem a superfície de 1 metro, né? Então, ela a cada 6 horas ela teria que tomar 100 ml de água. Se nessas 6 horas ela urinou 200 ml, eu deixo ela beber 300. Eu Sim. vou liberando, conforme a Uhum. diurese. Então, eu somo a perda insensível com a diurese, né? Uh... Massa. Oi? Não, não achei legal. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho, amiga, da síndrome nefrótica agora, que seria Sim. que a gente já tá com 43 minutos. Tá, então vamos. E eu adorei a audiência, galera. Vocês estão todos aqui com a gente. Eu tô achando lindo, ó. Rui chegou atrasado, Rui tá à toa, sem fazer nada, ainda chega atrasado na live. Férias, Não não é? tenho o que dizer. Não, o É. Rui é gente chique, gente, tipo, blogueiro. Eles são assim, mas tudo bem. E aí, eu acho que das doenças agora, a gente falou um pouco das que causam aumento da pressão hidrostática, e aí a gente falar um pouquinho das que diminuem a pressão oncótica. Eu acho que o protótipo dela que a gente mais vai ver é a síndrome nefrótica, né? E aí que a gente vai ter por diversas causas, pode ser idiopática ou pode ser secundária, alguma doença. Na criança, a idiopática acho que é a mais comum, né? O que a gente mais vai ver, principalmente nas crianças menores. E nas secundárias pode ser por infecções, tipo hepatite B, C, HIV, toxo, né? Um monte de infecção Lupus? pode fazer. Lúpus, ai, lúpus faz tudo, né, gente? Tudo que nós falamos aí, você põe lúpus que sai. Nefrítica, nefrótica, tudo.
Quem estiver fazendo prova de residência, ficou na dúvida, apareceu o lúpus ali, pode assinalar que pode ser que tá certo. Pode ser. É. A síndrome nefrótica, ela é caracterizada por uma tríade de edema, então tem que ter edema, né? Hipoalbuminemia, menor que 2,5, né? Porque ela é diminuição da pressão cótica. Então, o organismo dela ou não está produzindo ou está perdendo. Então, no caso da nefrótica, ela está perdendo a albumina, né? Isso. E aí a albumina tem que ser menor que 2,5 e você tem uma proteinúria de nível nefrótico. Ou dosada pela P/C ou pela proteinúria de 24 horas, né? Ela costuma ser, né, acompanhada de hiperlipidemia, não é obrigatório, mas é bastante frequente. Você pode ter alteração de hormônio tireoidiano, enfim, outras coisas relacionadas, né? Mas o diagnóstico ele é baseado principalmente na dosagem de albumina, na urina simples e na proteinúria, né? Não é assim, acho que de todas essas, acho que talvez o diagnóstico seria mais tranquilo. E eu acho que até dá mais dúvida, porque depende muito do nível que o seu paciente chega para você, se é o primo descompensação, se ele já tem a doença e muitas vezes ele não está sendo responsivo à terapêutica inicial. E aí você pode ter um nefrótico que está hipovolêmico. Então, nesses casos, nosso tratamento vai seguir por uma linha, ou ele pode estar ali normovolêmico ou até hipervolêmico, né? Exatamente. Pode acontecer. Então, acho que é isso que é mais legal, que acho que todo mundo queria saber, da albumina no nefrótico. Sim. E aí? 20% das crianças, elas têm hipervolemia, né? Então, mudou aquela ideia que a gente pensava só em hipovolemia, né? E aí, quando fazer albumina? Aí eu gosto. Ai, meu Deus! E aí? Então, a albumina, às vezes as pessoas fazem em demasia, né? Então, a gente sabe que é um medicamento caro, que tem seus efeitos colaterais, que podem fazer reações anafiláticas, alérgicas. Então, a gente não vai fazer para todo mundo. Então, a gente vai fazer naquela paciente com hipoalbuminemia, mas que tem, por exemplo, igual a gente falou, o edema de bolsa escrotal, de vulva, volumoso, pacientes que estão hipovolêmicos e hipoalbuminêmicos graves, né? Pacientes chocados. Então, a gente pode fazer até expansão com albumina 5%, né? Pacientes que têm derrames cavitários, derrame pleural, derrame pericárdico, às vezes uma ascite muito volumosa que está até dificultando a respiração do seu paciente, né? Esqueci alguma, amiga? A oligúria, né? Eu acho que vale a pena lembrar. Né? A hipoconcentração. A gente tem alguns casos, por exemplo, que os pacientes fazem até dor abdominal por causa da hemoconcentração. Então, eu acho que é uma boa indicação. Lembrar que a albumina é cara, gente. Realmente pode fazer reação. E se você fizer de uma forma incorreta ou sem indicação, você pode fazer hipervolemia, né? Então, correndo risco até de edema agudo de pulmão, né? Então, os efeitos colaterais da albumina é edema agudo. Sim, sim. Né? Então... E fazer... furo? Quando que eu ponho furo, não ponho? Eu acho que essa é a pergunta mais difícil, né? Igual a gente comentou, 20% tem hipervolemia. Então, é legal fazer uma albumina com diurético, com a furosemida, né? E aí vocês me chamam. Porque é a parte mais difícil de decidir, né? Porque o nefrótico, ele é hemoconcentrado, ele tem tendência à trombose, né? Então dá muito medo de fazer excesso de furosemida. A minha dica é, se for fazer, faça com albumina, que tem menos risco, né? De você fazer uma trombose ou até uma pré-renal, né? Porque como a gente falou, tem uma hipovolemia, ele pode estar um pouco hipovolêmico, né? Sim. E na dúvida, usar menos. Né? Se você não tem certeza se seu paciente vai se beneficiar, ao invés de fazer furosemida no meio, no final da infusão, vou fazer só no meio. Vou testar, né? Ou tá muito concentrado, vou tentar fazer sem furosemida. Vou ver como é que fica a pressão dele durante a infusão. Né? É uma possibilidade, mas não tem muita... Eu acho que vai... Acho que não... depende do paciente e você tem... O mais importante, eu acho, que você precisa reavaliar essa criança. Porque a sua conduta Porque as indicações da albumina são essas. Então, você vai fazer. Para você saber se você vai usar a furosemida ou não, você tem que saber como que ele tá. Você faz a parte clínica, vê pulso, perfusão, PA, tem preenchimento capilar, o nível de consciência do seu paciente. Se você vê que ele está euvolêmico, que ele não está seco, você faz a albumina. Na metade, você reavalia. E aí, se você vê que ele apresentou no meio da infusão sinais de hipervolemia,
aí você faz. Se ele tolerou bem aquele volume, se não caiu saturação, não piorou a frequência respiratória, nada, continua, né? E aí no final da albumina você reavalia. E eu acho legal que a albumina a gente pode fazer em 2 até 4 horas, né? Acho que no máximo em 4. Então, e ela é de geladeira, tem que esperar para ficar na temperatura ambiente. Tem toda vamos dizer assim, uma preparação para você infundir, né? Que deve ser respeitada. E aí, acho que a decisão sua vai depender da clínica do seu paciente. Acho que isso é o mais... Isso que você falou em relação à velocidade de infusão, né? Eu geralmente eu faço doses entre meio a 1 grama, por exemplo, por quilo, não tem regra, mas 1 ou 2 frascos, né? Eu não costumo quebrar o frasco porque é muito cara, né? Então eu ajusto Sim. para cima ou para baixo. Fazer em 2 a 4 horas, porque a estabilidade acima de 4 horas ela é perdida, né? De preferência, não misturar com a furosemida na mesma infusão, porque espuma demais e o volume final da medicação fica diferente, né? Outro detalhe também, às vezes você vai fazer em bomba de infusão, também não é legal, porque quebra a molécula da albumina, espuma também e não dá certo. Então, de preferência, tem gotejamento ou então em bomba de seringa. São coisas práticas, né? Mas é que a gente tem bastante residente, então eu acho que vale a pena relembrar como fazer, né? O Rui, não sei se você viu, o Rui tá muito participando. Ah, e o Rui, ele chega tarde, ele fica aqui mandando mensagem. Vamos ver, eu não vi a pergunta dele. No caso de dengue com derrames cavitários e hipoalbuminemia, tem necessidade de associar furo? Eu acho que não. Porque o seu paciente na dengue, o mecanismo fisiopatológico é o quê? Extravasamento capilar. Que é mais ou menos o que acontece na sepse, pela vasculite da dengue, resposta inflamatória. E aí você tem pouco volume intravascular. Aí o pouco que você tem, você vai fazer furosemida. E aí você vai espoliar ele, você vai piorar a perfusão dos órgãos e tecidos. Então, acho que assim, na dengue, se eu não me engano, as indicações de albumina são bem restritas também, na dengue grave. A gente meio que espera, faz uma conduta mais de suporte, né, para melhorar, manter ele bem hidratado e tudo. Acho que nos derrames você pode fazer, né, mas sem furo. Só se ele tiver sinais de congestão, se ele tiver hipertenso, pulso amplo, né, tiver crepitações, hepatomegalia, aí você pode pensar na furosemida. Mas o que eu mais vejo, amiga, é que me dá uma angústia. As pessoas, independente acho que do edema só, elas programam uma taxa de volume para você fazer. E aí, programa uma taxa a mais. Aí, o que ela faz? Ela prescreve furosemida. Eu não entendo. Porque a furosemida, ela não é só um remedinho que toma e que faz urinar. Você perde eletrólitos. Aí você perde potássio, você perde cálcio. Aí você faz distúrbio ácido básico, distúrbio eletrolítico. Você faz alcalose. Aí depois você vai lá e repõe o potássio, que tem que ser com volumes altos, né? Porque a gente sabe que a concentração dele não permite. Hoje que saiu aula no canal de hipocalemia, viu, pessoal? Vou fazer o merchan aqui, eu ensinei, ó, bonitinho, fazer os cálculos. Mas aí, tipo, você dá um volumão, aí você faz fura, a pessoa urina, aí você vai lá e depois dá mais volume para repor os eletrólitos que ele urinou. Eu não entendo. Né? Eu acho que é uma coisa que a nossa cabeça tem que pensar, não tem jeito. Sim. Uma coisa também que eu falo em relação, você falou isso da furosemida, né? Em relação à albumina, também sempre pensar, por exemplo, um paciente que está em insuficiência renal, tem uma creatinina ruim. Opa, cuidado! Na hora que você fizer um expansor como a albumina, o efeito oncótico dele é muito alto, ele vai puxar todo o líquido que está no interstício para dentro do vaso. E aí, nesse caso, talvez você tenha que usar uma furosemida, por exemplo. Sim. Né? Então, muita parcimônia nos casos que tem relação, por exemplo, com insuficiência renal. Nesses casos, talvez você vai usar um pouquinho mais furosemida. Se não, concordo com a Maísa, na dengue, eu acho que não teria indicação, né? Existem outros diuréticos, a gente gosta muito da furosemida. Nossa, sou suspeita, né? Eu adoro, né? O efeito da furosemida é o diurético mais potente, não há dúvidas, né? Sim. Realmente tem muito efeito colateral, baixa potássio, faz alcalose. Mas realmente ele, em relação aos outros diuréticos, ele é bem legal. Existem outros. A gente tem a Espiro, né?
outras opções disso, de diuréticos, a espironolactona, a hidroclorotiazida, né? Que podem ser utilizadas a depender também da nossa causa de edema. A gente viu também, acho que a Maísa, não sei se você quer falar, da encefalopatia hepática, né? Induzida por... É que eu particularmente, assim, não lembrava, não sabia que você tem, por exemplo, um paciente que tem insuficiência hepática, ele tem a hipoalbuminemia, né? Então, ele vai ter o edema. E aí é muito melhor para você tentar reduzir esse edema, usar a espironolactona, porque aí ela vai ser um poupador de potássio, porque a gente sabe que com a perda do potássio, você vai ter uma alteração muito mais da amônia, né? Eu não sei renal ali o que acontece. Eu sei que você corre o risco de aumentar a amônia por essa alcalose, né? E aí acaba que você aumenta o risco de encefalopatia hepática. Então, nesses pacientes, talvez valeria a pena muito mais a espiro do que a furo, né, amiga? Ai, não sei. Explica aí. Não, tá ótimo. Você faz uma reabsorção da amônia, né? Então, você pode Aham. hiperamonemia. Anemia. Isso. E a barreira encefálica pode sim fazer a encefalopatia hepática, ser um gatilho de encefalopatia hepática. Então, é uma condição, por exemplo, ascites relacionadas à cirrose, usar espironolactona, preferencialmente ao invés da furosemida, né? Em alguns casos, quando falando especificamente da cirrose, a furosemida, além de causar a encefalopatia hepática, pode predispor a uma pré-renal, síndrome Pode fazer até síndrome hepatorrenal, né? isso. Uhum. Principalmente se em excesso. Ela é considerada como um tratamento, mas que em excesso pode levar à piora de hepatorrenal, por exemplo, né? Sim. Existem... Amiga, deu 56 minutos e meio. Tá. Será que tá, tipo, Calma, quase no... alergia e angedema. Antialérgico. Verdade. Restringir líquido, não precisa nada. É, tem que pensar também, é que no localizado que a gente pensa na emergência, acho que talvez um dos mais graves seria o angedema, né? Que vai ter edema de face, a gente corre o risco de fazer obstrução de vias aéreas. Então também é uma causa de edema que a gente tem que pensar, que, né? Então acho que via aérea, né, gente? Preservar a via aérea, ver como que esse paciente tá. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu acho que podem até mandar direct, qualquer coisa, a gente pode responder, né? Pode. Sim, claro. Se quiserem. Eu amei, parece que eu tô, tipo, zen, assim. Adorei, amiga. Foi ótimo. Foi ótimo. Nós Que vamos ter bom. que programar outra. Achei ótimo. Então tá. Ah, se alguém tiver mais alguma pergunta, então deixa pra gente no direct. Foi um prazer imenso. Acho que eu nunca tive tanta audiência, amiga. Arrasou. Eu acho que foi a Manu oferecendo meio ponto pros alunos. Vamos agradecer a Manu. Mas muito obrigada, pessoal. A gente preparou com muito carinho para vocês. A gente estava desde antes, né, já programando e a gente estudando para ver o que a gente ia falar. E é isso. E obrigada a participação de todos, foi ótimo. Muito obrigada, alunos, colegas, Obrigada. Nutri, todos que estiveram aqui com a gente. Obrigadão. Então tá. Obrigada, amiga. Vou partir, então. Então tá. Salva aí para nós. Tchau. Beijo, gente. Muito obrigada. Vocês são lindos.